Aê, boa noite, Renata! Boa noite, seja bem-vinda. Esperar alguns minutinhos para o pessoal entrando. Boa noite, Nilson, seja bem-vinda. Só um minutinho, por gentileza. Vamos esperar a dona Andréia entrar para a gente dar início. Boa noite. Vamos ver aqui. O som tá bom para vocês? Maravilha! Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Ericuxa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu colocar um filtrinho aqui, só para eu ficar assim, mais visão, fica melhor. Olha, muito melhor. Tá vendo? Da hora. Será que eu entrei na live certa? É da Disney? Como vocês estão? Tudo bem por aí, pessoal? O som tá legal? Vocês estão vindo bem eu, Andréia? Vão respondendo aí, por gentileza. Se não estiverem ouvindo direito, por favor, avisem-nos. A luz tá boa? Tá bom? Uhum. Ótimo. O pessoal vai respondendo. Se a luz tá ok. Tem uma galera entrando. Vi comentários de Renata Gobi. Pois é, ela já estava a primeira a aparecer. Mas aí, né, Ericuxa, eu espero que não fique só aqui, né? Não é? Que ela convide a gente para ir almoçar na casa dela, por exemplo. Né? Pois é. Gente, vamos começar então aos poucos e falando, dando uma introdução, porque Bora. Acredito que esse assunto tem muitas coisas, né? E para a gente aí aproveitar o máximo que puder. Eu vou estar me apresentando. Em primeiro lugar, vou lembrar que eu vou deixar essa live também gravada, né? Vamos deixar disponível aí para o pessoal ver, né? E quem gostou, compartilhe. No final, vamos estar respondendo as perguntas de vocês para tirarem as dúvidas. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Érica Teodoro, estou trabalhando no momento com comunicação e expressão. Eu atuo, na verdade, na área das artes, desde a adolescência. Aos 18 anos já estava começando a dar aula e sempre tive muito envolvida em relação à interpretação, comunicação e expressão dentro do mundo artístico. E agora eu resolvi entrar com tudo aí no mundo digital para alcançar o máximo de pessoas possíveis, para a gente aí estar realmente transformando a vida das pessoas, que eu vejo que há muita dificuldade do pessoal tá aí colocando a cara para bater, né, ganhar autoconfiança e fazer acontecer. E a comunicação, ela trabalha tanto para a vida pessoal e profissional. Se você não tem uma boa comunicação, infelizmente as portas acabam se fechando. Então, é fundamental, né? Sim. Vamos lá, André. E aí, eu convidei a André para estar conversando muito com a gente, né, nesse momento, porque a base de tudo é o autoconhecimento.
Gente, você pode ter a técnica que for em relação à comunicação, mas se você não aprender a olhar para dentro, perceber como funcionam as suas emoções, os seus desejos, como você sente em relação a cada situação, não funciona. Não funciona, né? Então, é por isso que eu chamei a André para bater esse papo com a gente, para trazer essa questão do autoconhecimento, essa importância que a gente deve ter para a vida, buscar isso constantemente. Sim, tá? concordo. Por favor, passa a palavra. Primeiramente, muitíssimo obrigada, gratidão por esse encontro. É sempre muito bom falar sobre autoconhecimento e falar com pessoas tão queridas. É mais gostoso ainda, né? Ainda mais sobre um tema que é tão necessário, ainda mais nos tempos atuais, né? A comunicação, eu acho que é o pilar de qualquer coisa. Né? Hoje, tudo bem que essa máxima não é de hoje, né? Mas eu dizia a Chacrinha, quem não se comunica, se trombica. Então, eu acho que a comunicação é o pilar para qualquer situação. Outro dia eu tinha visto um post que eu achei sensacional. Um post falava assim, no LinkedIn, falava assim, se você não sabe lidar com pessoas, você não serve para trabalhar ou ter um negócio. Por quê? Clientes são pessoas, funcionários são pessoas, fornecedores são pessoas. E quando a gente tem pessoas, o mínimo que a gente precisa ter é saber se comunicar. Né? Ainda mais hoje, que as pessoas parecem não saber se comunicar de forma não violenta. Né? Então, você ter esse conhecimento, saber lidar com isso, fazer isso de uma maneira muito direcionada para o seu objetivo, eu acho que é o pilar de tudo. E como a gente estava, como a Erika estava falando, tem gente falando que está tendo retorno. Eu não sei onde é. Vamos ver. Porque eu tô sem fone, né? Então, eu também tô. Acho que é melhor sem fone. Mas não era para estar tendo retorno, né? Bom, se piorar, um aviso. A gente coloca o fone, mas... Vou dar uma baixada aqui, só para ver se melhora. Também. Bom, então vamos lá. Meu nome é Andréia. Eu sou terapeuta. Hoje eu trabalho não só com terapias holísticas, mas também com a parte de meditação, de mindfulness, de relaxamento. Eu tenho formação em Access Consciousness, não sou facilitadora, mas sou praticante. E com todas as técnicas que eu conheço de terapias, eu consigo fazer hoje um trabalho individual, personalizado, onde o pilar disso tudo também é o autoconhecimento, o partir de tudo, né? Para eu descobrir por que eu fico estressado, por que eu fico ansioso, eu preciso primeiro saber o que me causa isso. E para eu saber o que me causa isso, eu primeiro preciso me conhecer, saber quem eu sou. Tem uma moça aqui no Instagram, eu fiz o curso dela, que inclusive é muito bom, que ela fala assim, quem que eu sou, pouco eu vou, quem que eu sou, pouco eu vou. Eu só lembro desses dois agora, porque ela é mineira, então ela fala que lá em Minas eles falam assim. Mas é importantíssimo a gente saber quem eu sou, da onde eu vim, o que eu quero, o que eu busco. De verdade, isso que eu busco é realmente o que eu quero? Ou é o que as pessoas me fizeram acreditar que eu queria? Né? Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é hoje a saída e a cura de muitas doenças, mas também a solução para uma infinidade de coisas, sabe? Quando eu comecei nesse processo, muito a contragosto, quando eu comecei no processo de autoconhecimento, eu pensava assim, gente, por que eu tenho que me conhecer? Eu não me conheço. Que bobagem é essa? Mas
depois de 3 profissionais falarem para nós que eu precisava fazer algo para o autoconhecimento, e de estar tentando vários tratamentos alternativos para tratamento de ansiedade e não ter resultado, eu falei, acho que eu vou ter que fazer isso aí. E aí eu fui fazer. E confesso assim, que não foi uma jornada fácil, porque hoje não existe um cronograma. Né? Por exemplo, assim, você pega aqui essa listinha, você começa por aqui, depois você vai aqui, depois você vai aqui, aí você tem. Não tem. Para cada um é de um jeito, para cada um funciona de uma forma. Né? Então, nesse momento, eu sou metódica para algumas coisas, eu fiquei meio perdida, eu confesso. Então, eu comecei devagar, comecei aos poucos, aceitando uma mentoria de uma amiga que estava auxiliando mulheres solteiras na época a chegarem nos seus objetivos. Depois eu fiz um outro curso de imersão, depois eu fui atrás de estudar por conta própria, depois eu fui fazer uma pós que falava muito sobre psicologia positiva, neurociência, então eu fui também tendo algumas coisas. E aí tudo foi caminhando para que eu me descobrisse um pouco. Porque essa jornada é eterna, né? Aqui, enquanto a gente vê, a gente vai viver. E cada situação vai trazendo uma coisa nova para você se mergulhar dentro de si. Sim. Perceber milhões de coisas. Não tem como. Recentemente, eu estava atendendo uma colega que está em umas questões porque acabou de ser mãe. Acabou tem 2 anos, né? Mas está num impasse sendo mãe, porque a criança está fazendo 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora. Ela não aguenta mais ficar dentro de casa, ela tem os projetos dela para tocar, os sonhos dela para continuar tocando. Com a criança 24 horas por dia no colo dela fica difícil. Ela precisa pôr numa escolinha e vem aquela fase difícil que toda mãe passa, né? Mais cedo ou mais tarde. Para mim foi muito cedo, meu filho tinha só 3 meses, mas para ela ainda está tendo a oportunidade de esperar um pouco mais, a criança está mais forte para ir para essa jornada. E aí ela seguiu numa situação que mãe eu quero ser, né? Quem eu sou como mãe? Porque a primeira coisa que ela me falou assim, nossa, como a gente muda depois da maternidade? É um novo ser. A criança nasce quando ela nasce. Não vamos falar no momento agora. Olha, tá bom. Fica aqui por hora. É um desafio muito grande a maternidade, né? E quanto mais preparada, e não preparada só de dinheiro, ou só em relação. Obviamente que hoje, do jeito que o mundo está, uma mulher não pode se dar o luxo de falar, não, eu quero ser mãe. E ser mãe sozinha. Mas o problema não é o problema, né? A questão aqui é que não é uma tarefa muito simples, muito fácil. E a gente precisa estar muito decidida, muito preparada emocionalmente para falar assim, não, agora eu quero ser mãe. Sabe? Porque os desafios são imensos. E aí, se a gente não estiver preparada, se a gente não tiver muita certeza do que a gente escolheu, né? Porque mesmo aquelas que não se programam para ter filhos, ela, de alguma forma, ela escolheu ser mãe, né? Senão ela não teria filho. Então, de alguma forma, ela escolheu ser mãe. E aí, isso é uma questão que é muito importante na hora que os desafios começam a chegar, porque são inúmeros a partir do momento que tem parto, né? A partir do parto, a gente começa a ter desafios. Mas aí é interessante uma coisa sobre esse assunto, que eu vi ontem até inclusive um vídeo, sobre a ilusão que é divulgada, né? Sobre o ato de ser mãe, sobre o ato de ser mulher, sobre o ato... Então, assim, é algo distorcido. E eu acho que justamente esse ponto que faz com que as pessoas se recuem, se reservem e não se exponham. Porque, na verdade, ela está sentindo isso e ela não tem coragem de falar sobre isso. Ela não tem coragem de ser a única e expor essa situação. Então, eu vou ter que camuflar, só que todo mundo sabe que toda mentira, por mais que você use milhões de máscaras, nunca é sustentável a vida toda. Sim. Né? E é por isso que é tão importante, né, Érico, a gente ter um autoconhecimento. A gente saber de verdade quem a gente é. Porque aí, uma das coisas que o
autoconhecimento proporciona pra gente é a segurança. Segurança Exatamente. de quê, André? A segurança de você ser quem você é, sem precisar prestar contas para ninguém. Para começo de conversa. Então, para uma mulher, nos tempos de hoje, que fala que não quer ser empoderada, que prefere ser dona de casa, que prefere esperar o marido com a comida pronta, ela recebe uma enxurrada de roupa no café. Como assim? As mulheres queimaram o sutiã para você ficar sendo submissa? Cara, isso é muito também. Exatamente. Sabe? Não, não aceitam, né? Não aceitam. Não, Gente, cada um é cada um. E É. por isso que, assim, você peca em se basear nos outros que estão à sua volta, esquecendo de você. Olha, você anula completamente a sua essência, seu pensamento, aquilo que você é, para satisfazer os outros. Aí você pergunta, onde está a sua vida? Pois é, aí você se pega vivendo um relacionamento que não é o que... O meu não tá é com... o seu... Dá uma passadinha de novo. Poxa, cara, eu nem sei te dizer por que tá com muito eco, meninas. Obrigada pelo toque. Deixa eu mudar um pouco a posição. Eita. Voltando aqui. Eu vou falando mais devagar, gente, para ver se fica fácil de vocês ouvirem. Então, eu não sei por que tá com esse eco. Vamos ver se as energias nos ajudam aí. Vamos baixar as barreiras de receber para ver se melhora. Falando dessa história do saber quem a gente é, né? E tomar as decisões. Quando a gente não sabe quem a gente é, e a gente acaba vivendo para suprir expectativas alheias, a gente já chega uma hora, como a Erika falou, isso não vai durar para sempre, né? Então chega uma hora que a gente se pega numa relação fria, onde a gente não tem nenhum tipo de emoção envolvida, num trabalho sem graça, produzindo o mínimo, com a criatividade castrada, com a parte financeira cada vez pior e com o círculo de amizade cada vez menor. Exatamente. Ah, Andréia, mas isso tudo não é por conta da situação do país? Ah, é a crise. Ah, não sei o quê. Olha, já dizia o Dr. Dan Hillel, seja você e mude o mundo. Cada ser é único em si. E cada um de nós... Essa frase você tem que falar de novo. Seja você e mude o mundo. E mude o mundo. E mude o mundo. Tem um livro do Dr. Dan Hillel, depois eu mostro para vocês a capa, que chama Sendo Você e Mudando o Mundo. Ele escreveu esse livro é um bate-papo que ele tem, escrito, né, obviamente, onde ele fala a importância de você ser quem você é, na sua essência, com seus defeitos, qualidades, ansiedades, neuras, psicopatias, do jeitinho que você veio nesse mundo. Ah, André, mas quer dizer que isso aí não é síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, cara, não é sobre ser inflexível, acreditar que você nunca pode mudar, não é sobre isso. É sobre acreditar que você já é perfeito do jeito que você é. E que o que você pode fazer? Você só muda a partir do momento que você se conhece. A verdadeira mudança surge a partir daí. Exatamente. O que hoje não me agrada em mim? Eu não estou falando nem fisicamente, porque, né? Hoje em dia tem solução para tudo, mas até isso. Às vezes, principalmente a gente que é mulher, sim, tem um padrão lá que é exigido que a gente tenha, né? Tamanho de roupa, de sapato, de cabelo, blá blá blá. Muitas vezes eu conheci inúmeras mulheres que eram perfeitas.
perfeitas. Um corpo assim que você falava, "Ah, meu Deus, que mulher linda." E se achava uma porcaria de ser, uma pessoa horrorosa, que não cabia no padrão da pessoa que ela gostava. Gente, você me lembrou agora de uma situação que eu estou trabalhando com a pessoa. E assim, gente, como é triste você não gostar de você. Porque você o tempo todo cresceu na comparação. Comparação social, comparação de tudo que a família fala, de tudo que o mundo fala. Sim. E aí, o sonho das pessoas é se lançar, se projetar para a vida, é crescer. Porém, todo esse monstro que ela criou dentro da cabeça dela, enterra a vida dela completamente. Não permite que ela cresça, viva aquilo, né? Isso, assim, causador, né? Não, e é uma dor. De doenças. Sim! Aí essas pessoas, elas estão tomando 5 tipos de remédio. A Ju entrou, Ju. 5 tipos de remédio. Estão fazendo não sei quantos tratamentos. Está tratando câncer, está tratando uma doença de pele que é rara, está tratando uma síndrome que é rara. Está fazendo uns inúmeros tratamentos de saúde, porque não sabe de onde vem a doença. E continua sendo o que os outros querem que ela seja. E seja por uma questão de trabalho, porque, no meu trabalho, eu não posso ter cabelo crespo. Porque no meu trabalho, eu não posso usar batom vermelho. Porque o meu namorado não gosta de colocar luvas. Porque a minha mãe acha que mulher tem que usar saia. E essas coisas, gente, por mais que a gente ache que é bobagem, fica minando, sabe? Isso vai minando quem realmente a gente quer ser. Mas quando eu consigo ser quem eu quero ser? Quando eu me conheço. Exato. Quando eu sei, por exemplo, o que eu realmente gosto de comer, o que eu realmente gosto de assistir, o que realmente eu valorizo na vida, o que realmente eu quero para minha vida e quem eu quero, né? Então, eu preciso primeiro descobrir tudo isso. E é uma coisa fácil? Nem um pouco. Porque muitas vezes, para a gente ir lá se conhecer, a gente vai mexer em feridas que vão doer. Sim. São situações que aconteceram, que nos prenderam, que deixaram fractal nosso lá naquela situação, que causou um trauma. Às vezes um trauma leve, mas causou um trauma. Às vezes de falar em público. Às vezes de ter ideia numa reunião. Às vezes simplesmente de falar pro parceiro, olha, eu não gosto que quando você fala assim, eu não gosto quando você faz isso. Exato. Mas para eu chegar nesse nível, eu tenho que enfrentar quem primeiro? Eu mesma. E não é a coisa mais glamourosa, mais gostosa da face da Terra. Não é. Eu deixo isso sempre muito claro para as pessoas com quem eu converso, com quem eu começo a tratar. Autoconhecimento é um negócio para a gente forte. André, eu sou fraca, nunca vou fazer? Não. Vai chegar uma hora na sua vida que você vai ser obrigada a olhar para dentro de você e falar assim, querida, vamos lá. Quem é você? Quem é você? Todo mundo vai chegar nesse momento. Agora, sim, a escolha é de cada um. Né? Eu posso chegar nesse momento de uma forma mais leve, porque eu estou buscando, ou eu posso chegar nesse momento na hora que o caos se instaurou. O negócio tá feio aberto. E aí, o meu último recurso é vou me conhecer. Foi o meu caso. Mas para mim ainda foi cedo, né? Sim. Foi num setênio, depois dos 35 anos. Mas eu conheço muitas pessoas que só têm esse interesse, esse despertar com 50, com 60. Tem gente que nem tem, morre antes de ter.
Olha que interessante, eu lembrei esses dias. Só que é com o livro do lado. Quando mais ou menos tinha 9 anos. E tinha acabado de fazer 1 ano que a minha mãe tinha se separado do meu pai, aquela situação, a gente tudo muito novo. E aí eu fui passar as férias na casa do meu tio. Aí eu simplesmente eu peguei da estante, você pode curar sua vida. Luiz e Rei, ó, clássico. Luiz e Rei. E é engraçado que esse livro me marcou tanto, por mais eu fui ler, lógico, mais pra frente, né? Mas me marcou tanto porque foi o que me deu alívio naquele momento. Algumas palavras que eu entendia com 9 anos foi o que me deu alívio. Eu entendi que era um processo que eu tinha que passar e eu precisava ficar comigo. Nossa. Então é muito profundo isso. Você entender e olhar, você ter a coragem de sentir dor. De passar pelo processo. Passar pelo processo. E como você vai conduzir esse processo ou relatar os seus limites para o outro sem se machucar mais. E se você também não conhece seu limite, né, Érica? Como é que você vai falar para o outro como é que você gosta da sua pizza se nem você sabe? Exatamente. Porque a vida inteira você falou, não, eu gosto disso. Nossa, eu gosto da abobrinha. Eu gosto de abobrinha. Você é que gosta? Ou você falou porque era mais fácil para não criar uma situação desagradável? Só que nisso você vai se acumulando, que isso explode de alguma forma. Sim. E se eu não me conheço, eu não me respeito, né? A Ju colocou ali respeitar a si mesmo. Se eu não me conheço, automaticamente eu não me respeito. E aí, como é que eu vou colocar para o outro que ele tem que me respeitar? Como é que eu vou dizer para o outro qual é o limite da nossa relação? Se eu, com a minha relação comigo mesma, eu não sei qual é. Sim. Percebe? Sim. Uma outra coisa que eu acho que é tão importante quanto se conhecer é se aceitar. Porque é a segunda parte, né? Exato. Vamos colocar assim, hoje eu me reconheço sendo uma pessoa extremamente difícil, né? Tô dando um exemplo aqui. Eu realmente sou inflexível, eu tenho dificuldade de aceitar a opinião do outro, eu tenho dificuldade de aceitar o outro, né? Se eu sei disso, o primeiro passo que eu tenho que fazer é ter compaixão comigo mesma e me aceitar do jeito que eu sou. Uhum. Autocompaixão, né? Eu tinha uma professora que ela deu, engraçado, ela fez de propósito. Ela deu o tema compaixão. O que a gente achava, tal, todo mundo falou. Depois ela falou assim, agora autocompaixão. E ninguém soube responder. Quando ela falou assim, compaixão, o que vocês acham que é compaixão? Então todo mundo começou a falar, compaixão, é olhar pro próximo, com empatia, ter carinho, ter não sei o quê, Quando falou assim, e autocompaixão, o que é? As pessoas calaram-se. Ninguém sabia dizer o que era autocompaixão. Para você ver o quanto que a gente é treinado nesse mundo a ver muito mais o outro, a fazer mais pelo outro do que pela gente mesmo. Né? E a aceitação também não é um negócio fácil. E você só consegue olhar o outro quando você consegue se olhar. Porque isso é falso também. Exato. Você não consegue respeitar o outro quando você não se respeita. É falso, é tudo maquiado. Porque quando você aprende a olhar o outro, você vai lembrar que o outro também traz as suas histórias. Ele traz as suas convivências, as suas dores. Então você vai parar de falar com o outro e olhar para o outro com julgamento. E tem gente que acha, né, que tudo se resolve assim, fulano é mentiroso, não vou mais falar com ele. Porque esse cara é muito mentiroso, não vou mais falar com ele. Porque meu trano é muito mentido, também não falo. E aí você acaba num círculo não conseguindo olhar para você mesmo, né? Que é o próximo passo depois de tudo isso. Mas faz todo sentido. Se eu me olho com amor, se eu me olho com compaixão, se eu me aceito do jeito que eu sou, independente do que eu gostaria que fosse, tá? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A vida inteira
eu tive como ídolas a vida inteira, não, que de uns anos pra cá, quando comecei a fazer autoconhecimento, isso melhorou. Mas desde muito pequena, o meu sonho era ter cabelo liso. O meu sonho mas não é ter cabelo liso, que você faz chapinha e fica liso. Era molhar o cabelo e ficar liso, sabe? Meu sonho era isso, molhar o cabelo e ficar liso. E eu falava assim, cara, como seria se acordar e ver meu cabelo pronto? Né? Você molhar, não ter medo de molhar o cabelo e tal, desde pequena. Porque minha mãe alisa meu cabelo desde que eu tenho 9 anos, praticamente. E aí, quando eu comecei nessa busca do autoconhecimento, eu comecei a perceber que as minhas ídolas, e não tem problema nenhum isso, tá, gente? Não admirava elas porque elas eram loiras do cabelo liso, não era por isso. Elas primeiro eram mulheres impressionantes, mulheres sensacionais, que eu adorava e sempre adorei, enfim. Mas eu comecei a perceber por que eu não tinha ídolas negras. Porque, coincidentemente, na minha casa, o meu pai é negro, né? A minha mãe é branca. Só que na cabeça do meu pai, ele é branco. A autoaceitação aí na seita, né? Então, na minha casa, quando meu pai vê aquelas negras com Black Power, até hoje, com quase 80 anos, ele fala assim, nossa, que cabelo horroroso. Vai passar um alisante, pelo amor de Deus. Antes eu ficava puta com meu pai. Puta. Hoje eu entendo que, infelizmente, foi ao que ele foi exposto. Né? Sim. Porque, querendo ou não, sim, meu pai é negro, mas ele nunca teve cabelo crespo. Porque a família do meu avô, por parte de pai, tinha consanguíneos de índio. Então o cabelo do meu pai nunca foi crespo. As minhas filhas, sim. Meu pai, não. Então, na cabeça do meu pai, ele é branco. Ele não é preto. Entendeu? E minha mãe é branca, então a gente é branca. E aí, quando chega a neguinha do cabelo crespo, como é que eu vou ensinar essa menina a gostar do cabelo grande? Como é que eu vou ensinar essa menina a gostar do cabelo grande? Né? Como é que eu vou ensinar se o cabelo dela não for liso? Percebe? E aí eu comecei a observar o quanto que a gente é levado a ter até os ídolos que a gente tem. Não por nós piratas negras, mas conhecer pouco, né? Então é onde eu fui conhecer a Aretha Franklin, é onde eu fui conhecer a história da Tina Turner, é onde eu fui conhecer a história da Michelle Obama, é onde eu fui conhecer a história da Halle Berry. Porra, a pessoa mais injustiçada que essa mulher, né? Sabe? Então a gente começa a ir atrás de referências. A própria esqueci o nome dela, é Mary Jones, né, que tem uma série que conta a história dela, que fazia programa do cabelo. Gente, aquela série, pra mim, é maravilhosa. Foi praticamente um divisor de águas, sabe? Uma mulher preta que não estava dentro dos padrões, que tinha uma cabeça sensacional, que tinha para os negócios. Foi lá e fez o que nenhuma branca tinha feito. Exatamente. E esse negócio, essa questão do cabelo é uma coisa muito interessante em relação à aceitação, né? Principalmente. Não, toda a questão até da mulher, do corpo da mulher, como já foi citado. Eu lembro que uma vez, que como eu sempre usava trancinha, porque assim, elogio você recebia se estava com cabelo liso ou com trança, porque estava baixo, armado jamais. Então, um fim de semana que foi muito corrido para minha mãe, não deu para ela levar para a casa da minha avó, e ela pegou, fez uma trança embutida. Eu cheguei na escola, entrei no banheiro, afrouxei a minha trança, porque ia ter aula de natação, porque eu queria que meu cabelo ficasse molhado. Na hora que eu entrei na piscina, e meu cabelo fez... E todo mundo, aquela coisa, ainda mais, né? Anos 80. Eu me senti uma rainha, incomodando todo mundo. Eu era muito petulante. Porém, entretanto, fica na cabeça. Quando que eu fui assumir meu afro, usar só o cabelo mais crespo? Quando a minha avó faleceu.
No dia que na semana que ela faleceu, eu fui no cabeleireiro e falei, Joãozinho. E eu dei uma entrevista, eu falei, agora sou eu. Agora eu posso ser eu. Aí eu pergunto, eu não poderia ter feito isso antes? Quantos Poderia, anos mas qual a segurança que você tinha para ir lá e tomar essa decisão? Exatamente. Sabe? Exatamente. Eu também não estou sempre aqui pregando, né? Porque isso também é importante deixar claro. Eu não estou pregando que toda negra tem que ter cabelo afro. Não é? Só que a gente tem que ter a liberdade de usar do jeito que a gente quer. Sabe? Exatamente. Seja afro, seja liso, seja loiro, seja preto, seja ruivo, seja curto, seja comprido, seja do jeito que quiser. O importante é que você se olhe e se reconheça. Mas eu só consigo fazer isso sabendo quem eu sou. Ao externo, né? Essa é a minha grande preocupação. E quantas pessoas eu converso, quantas pessoas eu já dei aula nessa vida, e percebo que o foco só está no outro, não está em si. E por mais que você tenha milhões de técnicas, gente, você pode ter várias técnicas. Técnica de voz, que tem vários exercícios práticos que você vai ter uma voz potente, maravilhosa. Você pode ter uma dicção, né? Respiração, técnica para você falar bem, várias coisas, tá fugindo da cabeça. Mas quando você entra para falar do público, é você. A técnica desaparece. Despida. Crua. E aí? Sim. É você diante daquele povo. Daquelas pessoas que você não sabe que estão pensando, né? E que se você não tá com segurança para fazer isso, a primeira coisa que você vai pensar é assim: o que será que eles estão pensando de mim? Será que eu tô agradando? Será que essa roupa tá adequada? Será que E como você consegue enfrentar isso, né? A partir do momento que você fala, eu vim aqui falar sobre X só, e eu vou me entregar para o meu melhor. Você esquece, é um apagão geral que você tem que dar na sua mente e falar, eu vou ser eu. E brilhar, se apropriar daquilo que você está falando. Né? Eu falo assim, o que é emocionar o seu público? Né? Que em breve eu quero lançar o treinamento Emocionando o Seu Público. É exatamente isso. Como eu posso falar a verdade sem permitir que o meu medo, a minha insegurança, sabe? A minha falta de confiança em mim mesmo. Sim. Não impeça de eu dar o recado que eu tenho que dar. E quantas pessoas aqui estão trabalhando hoje em dia com internet e no início estão sofrendo horrores porque tem que dar a cara para bater diante de uma câmera. Mas não é... E muitos nem querem fazer. Tem muitos que nem querem fazer. Eu tenho que gravar a minha cara. Não posso pagar alguém para fazer. Não dá para fazer um vídeo e depois postar. Dá, mas exatamente. É isso que você está querendo? Tu não tem problema nenhum. Se você também não quiser, ok. Mas é isso que você está buscando? É aquela coisa. Respeitem a história de vocês. Vocês, sabe, valem muito. E alguém, por mais que você... mas essa história não significa nada. Para alguém vai servir. Alguém no mundo vai servir. Muito, muito. Então, assim, Érica, quando o Dr. Dan Heer fala assim, seja você e mude o mundo, é justamente porque ele também entendeu e descobriu que cada ser em si tem a sua missão e a sua luta para trazer no mundo. É o que vai fazer a diferença. Às vezes, sim, esse projeto que você está engavetando, porque você não sabe se vai ser bom, se as pessoas vão gostar, como que vão reagir a ele, vai ser o que vai salvar muita gente. Nossa. Sabe? Eu vivi anos da minha vida negando que eu sou bruxa, que eu sou médium, que eu sou terapeuta, que eu tenho dom de cura. Olha, lá de pequena, fazendo chá. O meu pai, quando entrou na andropausa, começou a ter crise de depressão. Mas era impressionante
Eu chegava em casa, ele estava chorando. Eu fazia chá de camomila para ele e dava. Ele tomava, se acalmava e dormia. A minha mãe fazia o mesmo chá, ele não sentia. Ele esperava eu chegar em casa para pedir para eu fazer, para ele ficar melhor. Olha só, a questão da energia, né? Provavelmente, antes, quando você começava a fazer o chá, ali já estava atuando. A sua energia é para acalmá-lo, para equilibrar todas as coisas. Quando eu falo, gente, a energia chega na frente de todas as ações, fique ligado. Chega na frente, chega muito mais rápido. Não só a energia, a intenção também. Intenção. Então, o que você está emanando para as pessoas, o que você está vibrando constantemente para si e para os outros. Exatamente. É uma outra questão. Você pode chegar lá com um discurso lindo, não é? Você pode chegar lá sendo protagonista da peça que você vai apresentar. Se você não estiver com uma energia boa com você mesmo, sabendo que você vai entregar o seu melhor, satisfeito com aquele papel que lhe foi dado, e com compromisso de fazer o que você mais gosta de fazer, você acha mesmo que as pessoas vão gostar do que você está fazendo? É nítido. Não tem como mentir. E você sabe quando pisa, por experiência própria. Quando você chega inseguro e vai apresentar algo, quando você pisa no palco, você sabe se vai ser legal ou não vai. Sim. Você tem a oportunidade de mudar constantemente. Sim. Mas se você entrega aquela primeira sensação, você já quebrou. Já era. Abandono. Já era. E eu tinha uma professora de técnicas de ensino na faculdade de letras, que ela falava assim, uma aula você dá com 5 minutos. A gente fala, essa professora é louca. Não vai ver. Mas é impressionante. E ela falava assim, você sabe quem nasceu para isso? Simplesmente pelo jeito que a pessoa pisa. Simplesmente pelo jeito que a pessoa pega nos vistos. Pela entonação que voz da pessoa. Você sabe se a pessoa vai ser ou não vai ser. Lá na faculdade ela ainda falava, esse daqui não vão seguir. Certeza que não vão seguir. E mesmo que tente, não vai ser grande coisa. Esses aqui vão dar alguma coisa. Se quiser, vão chegar lá. Mas esses aqui, porque não nasceram para isso. Aí eu hoje me resguardo em dizer que eu não acho que não nasceram. Eu acho que eles não estavam prontos para aquilo. Porque a partir do momento que você se dispõe a fazer algo, e você estuda, e se prepara, e vai fazer o seu melhor, é impossível não ser bom. Exatamente. Né? Exatamente. Você me lembrou também outra situação que eu passei. Eu sempre falei muito alto, né? E todo mundo, ai, fala baixo, isso aqui. Aí cheguei uma vez, a minha professora de canto, eu falei, todo mundo reclama que eu falo muito alto, assim, eu não consigo. Ela falou, maravilhoso isso, fica assim, não ligue para os outros, porque você não vai ter problemas com as suas cordas vocais, você não vai criar calo, você consegue atingir vários tipos de notas musicais, porque você já treina isso constantemente. Eu falei, olha, ai, que ótimo, adoro ser eu. Acabou. Você sabe que essa é uma das questões, né, Érica, para mulher? Eu também sempre fui de falar alto, porque eu venho de família de baiano. E lá na minha casa a gente sempre falou o gritânio, né? Que é o nosso idioma típico. O gritânio, o berrânio, esses idiomas. Então, pra gente, ainda mais quando a gente se empolga com alguma coisa, é muito rápido a gente falar baixo. E aí um quer falar mais alto que o outro, enfim. Parece um bando de italiano, mas não, somos baianos. E aí era muito difícil para mim chegar nos lugares, sendo eu. E é engraçado que quando a gente não tem essa consciência, a gente é a gente, né? Depois que a gente vai se moldando para ficar diferente. Mas, enfim, eu me lembro que assim, eu ouvia muito assim, fala baixo, senta direito. Nossa, ri mais baixo, você não bate a porta para rir. Mulher, mocinha, não faz assim. Mulher decente, educada,
Não ri alto. Não fala alto. Não fala palavrão. Ó, você nem me fala palavrão. Se fecha, né? Ou seja, né? Que caixa é essa? Nós nascemos para ficar dentro de uma caixa, é isso? Não. Exatamente. Pelos padrões, né? Deus, acordem. Acorda, é muito triste isso. Você o tempo todo tá buscando. Engraçado, e quando essa caixa não existe, você começa a viver uma situação na sua vida onde essa caixa se foi, você se sente perdido. É verdade. A primeira e aí, nesse momento, você é obrigado a olhar para si. E agora, o que eu faço? Fiquei desempregada, 10 anos, sei lá quantos anos, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer? É a primeira sensação que a gente tem. Perdido. Porque e aí, assim, hoje isso também é muito comum, né? Você se enquadra no padrão da empresa, inclusive de comunicação e de expressão. Aprende a engolir o choro. Que a empresa não admite que você fale mais alto do que o gestor. Até assim, você só analisa. Quer vir na reunião e dar ideia? Você é só um analista. Você quer vir ensinar o gestor como que dá feedback? Então você aprendeu a ficar ali naquela caixinha. E aí, porque você precisa do dinheiro, você se submete. Mal você sabe que não tem nada a ver com dinheiro. E aí, quando você sai dessa situação, é a mesma coisa que quando você sai de um relacionamento abusivo. Você sai de um relacionamento abusivo, seja ele qualquer relacionamento, porque relacionamento de pai e mãe também pode ser muito abusivo. Né? E aí você se sente perdido. Você fala assim, tá, eu pra onde agora? Eu não preciso mais ficar nessa relação. Eu escolhi sair dessa relação. Eu perdoo, mas não preciso conviver. Ok. Mas faço o que agora? Pra onde eu vou? Aí você tem que se você não faz, nunca fez autoconhecimento, é um momento. Mas se você já fez e ficou um tempo sem fazer, é um novo resgate. É um novo resgate, E aí você vai, né? Peraí, deixa eu olhar aqui pra dentro e ver o que eu sempre quis fazer. O que eu sempre busquei? O que eu nunca pude fazer? O ponto que te levou, na verdade, ao abuso. Aí você vai ter que voltar lá para trás de novo. Exato. E lidar com toda essa delicadeza de situação, porque você vai ter que enfrentar seus medos, suas sombras, suas feridas. Não vai ser uma coisa muito confortável, mas depois que você passar por tudo isso, ninguém mais te segura. Ninguém mais te segura. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Depois que você busca esse autoconhecimento, já vira uma prática diária para vocês. Vocês começam a trabalhar. Começa a entender como que é ter uma boa comunicação, expressão. É difícil alguém te enganar, hein? Porque tem gente que quer falar X e só que a cara tá dizendo Y. Ela quer te convencer a entrar na caixa de novo. Só que às vezes é sem palavras. Então, se você tem essa esperteza, se você já sabe ler as pessoas, então você vai ficar, opa, deixa eu ficar mais esperta. Eu tô entrando em fria. Começa a analisar as coisas mais de longe também, né? Peraí, isso aqui tá meio estranho, não me cheira bem. Dá um tempo aqui, deixa eu observar isso com mais calma. Sim. Fulano tá falando isso e isso. Será? Porque mulher pra mim isso é muito difícil. Mulher pra mim que bebe é vagabundo. Mulher boa esposa pra mim é aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Tô relembrando os red pill da vida agora, né? Vamos chamar o caso da mulher solteira, né? Como fosse que ela não soubesse de nada, que sempre tá precisando de ajuda de macho. Meu Deus! Cara, agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. Antes da Érica começar a tocar aí com as perguntas.
Quando a gente entra nesse processo de se autoconhecer, de se autoanalisar, de se observar, obviamente que automaticamente a gente vai fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Você começa a analisar pai e mãe, você começa a analisar as pessoas com quem você teve problemas, relacionamentos passados, filhos, enfim, você começa a analisar todo mundo. E é uma coisa meio que automática, porque você está buscando entendimento. Então, quando você está começando a se entender e se aceitar, e se acolher, você começa a buscar automaticamente fazer o mesmo com os outros. Né? Então, você começa a olhar de forma diferente. E aí você começa a chegar num nível de leitura, de observação, de compreensão. E, cara, tem uns mané que não se equilibram. Não. Tem um cara que, pela primeira frase que ele manda, você vira e fala assim, esse cara precisa de terapia. Exatamente, muito. Fato. Muito. Teve uma situação, vou contar rapidinho, tá? Eu sei que já tá em cima da hora, mas é só para vocês terem clareza. Eu comecei a conversar com um rapaz, ele era bem gordinho, assim, nunca me importei com isso, era uma pessoa muito legal, a gente dava muita risada e tal. Só que toda vez que a gente marcava de sair, no dia ele arrumava qualquer coisa para não ir. Então, uma hora ele ficava doente, outra hora ele passava mal, outra hora ele tinha que ficar até mais tarde no serviço. Outra hora, enfim, coisa. Até o dia que eu virei pra ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, quando você realmente estiver disposto a ter uma relação, você me procura? Aí ele, não, mas como assim? Eu estou disposto. Eu falei assim, você até pode estar disposto, mas não está disponível. Ah, mas eu não estou ficando com ninguém. Eu falei, não, você não está ficando com ninguém, nem quer. Você só quer ficar na sua energia, você não quer ter relacionamento comigo. O que eu entendi, né, a leitura que eu fiz dele, é que ele ainda estava com vários resquícios de relações passadas, que foram muito difíceis para ele. E assim, para conversar, para dar risada, para falar bobagem e tudo mais pelo telefone, ok. Pessoalmente, aquilo era muito difícil para ele. Muito. A gente ainda conseguiu sair um dia que a gente foi tomar uma cerveja, não rolou nada, a gente só conversou. Mas foi aí que eu comecei a observar e eu falei assim, cara, não adianta assistir, esse cara não tá pronto. E aí falei pra ele, olha, vai fazer terapia. E você vê como é legal você observar e respeitar você e o outro. Esse é o ponto. Você não vai forçar nada com ninguém ou não vai entrar, deixa eu ceder. Não, você não vai permitir isso. Não. Porque você está vendo. Sim. E você confia. E aí, você tem que também que você, na intuição, você na sua leitura. Mas tem uma outra coisa que eu costumo falar também, Érica, que é o mais difícil. Quando você se conhece, quando você começa a tratar suas feridas, se cuidar, você entra num processo de amadurecimento. E aí, você tem que começar a ter atitudes maduras. E chega uma hora que isso acaba sendo automático. Mas tem uma atitude dessa, depois que eu fiz isso, eu falei assim, cara, em outras situações eu estaria muito puta com o cara. Eu ia falar que ele era um cretino, que tava me enrolando e tal. E não, eu entendi que ele não sabia o que ele queria pra ele. Se tinha alguém se enrolando, era ele enrolando ele. Exatamente. E aí eu falei, não, vai cuidar das suas feridas, vai viver sua vida. Quando você estiver pronto, você me procura. Não, mas como assim? Assim, cara, a coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi sendo terapeuta de mim mesma, bem, beleza, vai lá, é importante pra gente, porque você começa, né, numa relação, você quer começar uma relação, pronto, tal. A pessoa era muito gente boa, o cara era muito gente boa. Mas assim, eu vou cortar os pulsos, eu vou matar o cara porque ele não tá pronto? Não, cara. Ou você vai se anular porque o cara não tá pronto? Entendeu? Não pode. Não tá pronto, paciência e próximo assunto. Porque aí, às vezes, você também, insistindo nessa energia, tá impedindo a energia do cara pronto pra você de chegar. Exatamente. Exatamente. É fato. Pessoal, estamos chegando ao fim. Tem alguém que tem uma pergunta, queira fazer para mim ou para a Déia?
Manda pra gente, que a gente tem o prazer de responder vocês. Todo mundo super tranquilo? Quem vive para o outro não tem tempo para viver para si mesmo. É isso mesmo, Nilson. É exatamente isso. Você, quando vive muito em função dos outros, acaba não fazendo absolutamente nada por você. Ai, obrigada, Joyce. Você também é linda. Aí, falando, exato, o autoconhecimento me fez decidir não querer ter outro filho. O André queria ainda ter 2, mas eu não tenho vontade nenhuma de passar por tudo novamente. Vocês têm que respeitar esse limite, né? Ei, Renatinha, Andrezinha, que se vira, hein? Pois é. Mas você vê como isso é importante? 10 carrinhos. É isso aí. Você tem Mas você percebe como isso é importante, Érica? A gente, lógico, né, que a gente brinca porque a Renata é uma querida, uma conhecida nossa, a gente tem essa liberdade. Mas percebe o quanto que isso impacta? Se você não tem essa percepção de si mesma, não sabe quem você é, onde você quer chegar, o que você quer de verdade, facilmente você enche a casa de filho porque o marido quer. Exatamente. Para eles é tudo muito fácil, né, Lívia? Mas de verdade é isso que você quer? Sabe? É que nem algumas outras decisões. Eu quero pôr meu filho na escola porque eu quero voltar a trabalhar. E o marido fala, não, eu posso ficar tranquilo, eu sustento tudo. Não precisa. Será? É só sobre a criança ou será que é sobre você também? Porque por mais que o cara seja muito engajado, antenado, atualizado, que ele goste do seu empoderamento, da sua liberdade, é muito confortável para o homem não ter disputa, né? A mulher está em casa só cuidando do filho, ele não precisa preocupar com a roupa que ela está pondo para ir trabalhar, está se maquiando, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Óbvio, né, gente? Não estou aqui generalizando e falando que todo mundo pensa igual, não é isso. Mas para alguns homens, eu falo isso porque meu irmão é assim. Eu acho que o certo é o marido trabalhar, a mulher cuidar das crianças. E aí eu falo, a gente tem altas tretas, tá, gente? Essa família é assim. E aí eu viro pra ele e falo assim, eu acho que o certo é os dois trabalharem e os dois cuidar das crianças. Não foram os dois que quiseram ter filho? Não foram os dois que quiseram ter família? Então, os dois que se adaptem para cuidar das crianças e manterem suas carreiras. Porque você também não pode se anular como pessoa. Vai ter filho e nunca mais vai ser profissional? Vai ter filho e nunca mais vai fazer as coisas que você gosta? Vai viver exclusivamente para casa e para a família? Não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que isso tem outras possibilidades. E isso só consegue se criar uma harmonia e definir alguma coisa quando há diálogo, quando há sinceridade, comunicação. E para se comunicar de forma efetiva, clara, objetiva, né? Exatamente. É o básico do básico. Exatamente. Bom, quero te agradecer por esse bate-papo maravilhoso, que venham muitas coisas boas para você, Déia. Para nós. Assim, portas abertas para nós. Muitas coisas, muitos projetos, muitas novidades. Muito obrigada pela presença de todo mundo, do pessoal que participou dessa live ao vivo e do que vão assistir. Que vocês possam realmente repensar sobre isso e ter a coragem de buscar uma mudança. Sim. E só você pode mudar a sua vida. Por mais que a gente tenha falado exemplos, dicas, mas é só você que pode decidir isso. Sim. E transformar. Não esperem a aprovação de ninguém, gente. Hoje a pessoa aprova, amanhã ela pode mudar. E aí? Né? Sim. Então, sejam fortes para mudar. Muito obrigada, Erika. Saudades imensas, muitos projetos, muitas ideias, muita coisa boa chegando.
Agradeço a todos que participaram. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Quem não conseguiu ver, vai ver depois.